A paz do Senhor Jesus Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios para a lição de número 13 do segundo trimestre de 2025, com o seguinte título: Renovação da Esperança. O texto áureo diz assim: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 26. A verdade prática diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 19 e 20 e do 24 ao 31. A introdução diz: chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez da tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Então, esta lição de número 13, a última lição desse segundo trimestre de 2025, ela é uma lição para renovar a nossa esperança. Por que renovar a nossa esperança? Porque ela vai tratar da maior doutrina, ou talvez uma das maiores doutrinas, se não a maior doutrina da fé cristã, que é a doutrina da ressurreição corporal de Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, conforme a sua promessa, e está vivo e vivo para sempre. Isso nos traz esperança de que um dia também os que morreram em Cristo ressuscitarão e os que estiverem vivos serão transformados e iremos todos ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a palavra que define esta lição de número 13 é a palavra esperança, porque a ressurreição simboliza, a ressurreição de Jesus simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Não é uma esperança vã, não é uma esperança vazia, não é uma esperança que não esteja baseada em sólidas convicções, mas sim no testemunho dos apóstolos, dos discípulos de Jesus Cristo, que viram o Cristo ressuscitado e deixaram por escrito nas páginas das Escrituras Sagradas. E isso nos traz realmente esperança de que o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor está vivo e vivo para sempre. Tópico 1, a aparição de Jesus Cristo. Subtópico 1, paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. João 20, 19. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, o domingo, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local.
Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Então, aqui nesse primeiro subtópico, né, quando Jesus aparece e fala para os discípulos, né, paz seja convosco, né, é a segunda vez que ele se revelou aos seus seguidores. Tanto homens quanto mulheres estavam reunidos ali numa casa em Jerusalém, com as portas e as janelas fechadas. Eles estavam ainda receosos, com medo dos judeus, né, da liderança, né, dos judeus, que se eles obviamente se revelassem como seguidores de Jesus de Nazaré, eles poderiam, né, também sofrer sanções, até sofrerem a morte, né? Mas então eles continuavam ali, e Jesus apareceu, estava tudo fechado, e Jesus apareceu para eles. Obviamente Jesus já estava com o seu corpo glorificado, ressuscitado, e já não havia mais nenhuma barreira para Jesus aparecer em qualquer lugar, né? E então Jesus apareceu para eles e disse: paz seja convosco, né? Olha só, e aqui o texto aqui do comentarista diz, né, que era uma casa, né, em algum ponto da cidade de Jerusalém, e já não era mais de madrugada, no primeiro dia. Foi quando Jesus, na madrugada do primeiro dia, apareceu, né, primeiro para Maria Madalena. Ele se revelou a Maria Madalena, que foi lá falar com os discípulos, que o Senhor já havia aparecido para ela, só que eles não acreditaram. Aí Pedro e João foram também até o sepulcro, viram o sepulcro vazio, mas também não encontraram Jesus. E aí então eles voltaram para casa e ficaram lá reunidos. E aí Jesus aparece uma primeira vez, e nessa primeira vez Tomé não estava presente. Aí posteriormente Jesus vai aparecer uma segunda vez com Tomé, o apóstolo Tomé, estando presente nessa segunda aparição. Então nós vemos aqui que quando Jesus foi preso ali no jardim de Getsêmani, todos praticamente dos apóstolos, né, dos seus seguidores mais próximos, fugiram, né? Voltaram, segundo o texto aqui, tinham fugido para as suas casas, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Você vê, Pedro foi até ali o pátio e foi reconhecido ali por algumas pessoas e negou Jesus, negou conhecer Jesus. E João, né, também o texto bíblico diz que lá no momento da crucificação estava ali ao lado de Maria, a mãe de Jesus. Então, esses dois ficaram ali em Jerusalém, nas proximidades, mas os outros apóstolos e discípulos fugiram. Então, dias depois de terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aquela passagem que nós estudamos numa lição retrasada, se não me falha a memória, quando Jesus diz que, né, recebei o Espírito, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito. Então, eles já tinham recebido o Espírito Santo como Consolador, mas ainda continuavam escondidos com as portas trancadas. Então, foi quando, né, Jesus apareceu novamente para eles e repetiu 3 vezes: paz seja convosco, né? O subtópico 2 diz: o registro das aparições de Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram no período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. As suas aparições começaram com, primeiro, Maria Madalena, junto ao túmulo vazio, foi a primeira aparição. Segundo, seguiram-se as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio, Mateus 28, de 8 a 10. Terceiro, depois foi a vez de Pedro, Lucas 24, 34. Quarto, e ainda os discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer, Marcos 16, 12. Jesus também se revelou, quinto, aos discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Foi quando Jesus apareceu a primeira vez para os discípulos reunidos, sem Tomé. Sexto, posteriormente na presença de Tomé, aí Tomé estava presente nesse mesmo lugar. A seguir, sétimo, apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, está lá em João capítulo 21. E oitavo, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores, Mateus 28, 16 a 20 e 1 Coríntios 15, 6. E nono, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, 1 Coríntios 15, 7. Décimo, por fim, manifestou-se pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras.
né? E depois da sua ascensão, ele apareceu no caminho para Damasco a Saulo, né? Que se tornou o apóstolo Paulo. Também é uma aparição do Cristo ressuscitado, né? Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Então são realmente provas contundentes, sólidas, né? Baseadas em testemunhas oculares que viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, né? Que escreveram sobre essas aparições, que dão testemunho, e bastava, né, na lei, bastava o testemunho de 2 pessoas para que o fato fosse considerado verdadeiro. Então nós vemos aqui muito mais do que 2 pessoas, né? Que na verdade 500 pessoas, e podemos contar também mais no caso Saulo, né, de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Então veja que a doutrina da ressurreição de Cristo Jesus é sólida, é bem embasada biblicamente. Então assim, tem pessoas que acreditam em coisas surreais que não tem nem testemunho de pessoas registradas. Então, e no caso da Bíblia, que o Novo Testamento, que traz esses testemunhos claros, inequívocos, né, sobre a aparição do Cristo ressuscitado, e tem muita gente que não acredita. Por que não acredita? Porque estão realmente com os olhos vendados, o coração fechado, e não creem, né, que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para morrer pelos pecados, né, dos pecadores, e para nos salvar, nos redimir a nossa alma, né, e nos justificar com a sua ressurreição diante de Deus. O subtópico 3 diz assim: preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 14. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. A terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Então, olha só que interessante. A primeira, preciosas lições que nós aprendemos aqui com esse texto, sobre as aparições do Cristo ressuscitado. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. E o apóstolo Paulo, ele foi bem claro quando ele disse, né, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ou seja, é inútil, não vale nada. Porque sem a ressurreição de Cristo não há salvação, não há redenção, não há vida eterna, não temos esperança de que um dia seremos também aqueles que morreram em Cristo, né, ressuscitados dentre os mortos. E viveremos para sempre com o Senhor. Então, é o ponto culminante, porque o edifício chamado fé cristã, ele precisa dessa coluna solidamente firmada, que é a coluna da ressurreição, né, de Cristo Jesus, da ressurreição dentre os mortos. E não só da ressurreição corporal, né, que tem seitas que ensinam que ele ressuscitou espiritualmente, mas não fisicamente, não corporalmente. Nós cremos que ele ressuscitou, sim, corporalmente, com o seu corpo, que se tornou um corpo glorificado, e nós cremos que também ressuscitaremos lá no futuro, né? E receberemos também um corpo glorificado. Então, assim, a primeira lição é essa, que a ressurreição de Cristo é o ponto culminante da fé cristã. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Ou seja, conforme eu falei no subtópico anterior, há provas contundentes, provas sólidas, né, testemunhos convincentes de que o Senhor Jesus Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, está vivo e vivo para sempre. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança
e a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o nosso Senhor. Então, essa é a terceira lição, que a nossa esperança é renovada porque nós temos o testemunho escriturístico do neotestamentário de que Cristo ressuscitou, que Ele prometeu voltar para nos buscar, para buscar a sua igreja e um dia estar para sempre na sua presença. Então, a nossa esperança de que isso vai acontecer, ela é renovada com o testemunho, né, das Escrituras sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, a Essência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, lá também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que após a aprovação no curso você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da Palavra de Deus. Tópico 2. Aparição de Jesus. Esperança e plena alegria. Subtópico 1. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos 2 discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Lucas 24, de 13 a 35. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. É interessante, o medo deu lugar à esperança. Nos discípulos, obviamente com a prisão, o julgamento, a morte por crucificação de Jesus ali na cruz do Calvário, realmente acabou com as esperanças dos discípulos. Eles achavam que ele ia libertar Israel, que ele ia libertar o povo de Israel. Não só do opressor romano, mas também ia libertar também da opressão espiritual. E, no entanto, Jesus morreu na cruz, morreu crucificado, foi sepultado. Eles viram isso, eles testemunharam isso. E aí, o que seria deles agora? O que eles continuariam falando aquilo que eles tinham ouvido do Senhor Jesus, mas estavam com medo, estavam com receio de que os líderes do judaísmo pudessem persegui-los, pudessem aprisioná-los, pudessem até matá-los também. Então eles ficaram acuados. E você vê isso claramente ali com aqueles 2 discípulos de Emaús, já estavam voltando para casa, já estavam esquecendo tudo aquilo que tinha acontecido, iam tocar a vida deles. Não sei, esses 2 discípulos de Emaús, o que faziam da vida, mas eles já iam tocar a vida deles para frente e, obviamente, com o passar do tempo, se nada tivesse acontecido, eles iam voltar à vida normal do judaísmo que eles tinham outrora. Mas aí, então, o Senhor apareceu para eles. E quando o Senhor apareceu e se revelou a eles, a esperança brotou novamente no coração deles. Então, essa esperança afastou o medo e a desesperança. E eles, então, voltaram para Jerusalém rapidamente e contaram aos apóstolos e aos outros discípulos que Cristo estava vivo e que já havia aparecido para eles. Aí também falaram para eles, já apareceu para Maria, já apareceu para Pedro, já apareceu para João, já apareceu para outros.
E isso realmente renovou a esperança no coração deles. O medo deu lugar à esperança, como diz aqui o título, o subtítulo, né? Subtópico 2. A tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos e lhes trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram seus corações de alegria. Estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis, conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, a tristeza, né, o medo deu lugar à esperança e agora a tristeza deu lugar à alegria. Eles estavam tristes, mas quando Cristo ressuscitado apareceu para eles, então eles ficaram alegres. Mas não é uma alegria passageira, uma alegria mundana, uma alegria que muitas pessoas tentam obter no mundo, essa alegria nos vícios, nos prazeres deste mundo. Não, uma alegria verdadeira, uma alegria firmada em bases sólidas, uma alegria permanente, uma alegria profunda, uma alegria que só Cristo pode trazer ao coração do ser humano, né? E os discípulos experimentaram esta alegria, né? Então, aqui, como diz o texto, né, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, porque eles achavam que o Senhor nunca mais ia aparecer para eles. E o Senhor falou que ia ressuscitar dentre os mortos, só que eles não entendiam naquele momento ali tudo que estava acontecendo, né? Mas quando Cristo ressuscitado apareceu para eles, então o coração deles se encheu de alegria, tá? Subtópico 3, esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios 13, versículo 13. Na carta aos Gálatas, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes na nossa vida com Ele, né? Então, aqui nesse terceiro subtópico, né, o comentarista vai enfatizar um pouco mais sobre essas duas virtudes, né, a esperança e a alegria, que é gerada em nós hoje pelo Espírito Santo, porque a alegria ou o gozo, conforme outras versões, que é uma alegria profunda, ela é uma das características do fruto do Espírito Santo em nossa vida. Então, todo cristão verdadeiro, convertido, tem o Espírito Santo na sua vida e tem, então, a manifestação desse gozo, dessa alegria, né, que enche o nosso coração. Mesmo nos momentos difíceis da vida, nos momentos de dificuldade, né, nós nos alegramos no Senhor. O Senhor é nossa força, o Senhor é aquele que cuida de nós. E também, por conta disso, tendo essa presença do Senhor na nossa vida, a gente tendo certeza, plena convicção de que Ele está vivo, que Ele está conosco, quando dobramos o joelho, falamos com Ele, né, e Ele nos ouve, e também quando a palavra de Deus é pregada, Ele está falando conosco, e fala conosco de outras maneiras também, conforme a sua vontade. Tudo isso gera esperança em nosso coração. A esperança de que tudo aquilo que Ele prometeu, né, parte já se cumpriu e outra parte ainda está para se cumprir. E nós cremos que brevemente vai se cumprir, como a volta, né, do Senhor Jesus Cristo. Então, esperança e alegria. O cristão verdadeiro, ele tem essas duas virtudes ativas na vida dele, e isso independe das circunstâncias externas, né? Isso é algo intrínseco, interior, né, do ser, do interior do cristão verdadeiro. O mundo está desabando, o mundo está cheio de problemas, e realmente isso aí nunca vai, né, cessar, mas, né, o cristão sabe muito bem quem ele é em Cristo Jesus e o que o aguarda, né, na eternidade.
Tópico 3. Aparição de Jesus. Convicção fortalecida. Subtópico 1. As dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. João 20, 25. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus ressuscitado e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Então, o Tomé, na primeira aparição de Jesus aos seus discípulos, reunidos ali em Jerusalém, ele não estava presente. E ele duvidou do relato de Maria Madalena, de Pedro, de João, de outros, e que ele não estava presente. E ele falou, só acredito vendo. Vamos dizer, se eu ver e tocar nas feridas do Senhor. E esse aí mostra realmente um momento de incredulidade por parte de Tomé. Incredulidade por quê? Primeiro porque Jesus já tinha falado ao longo dos 3 anos e meio, cerca de 3 anos e meio, de ministério, acompanhando Jesus. Jesus já tinha falado várias vezes, o Cristo vai morrer e vai ressuscitar. Então, primeiro de tudo é a palavra de Jesus, antes de morrer e antes de ressuscitar. Segundo, o relato de pessoas que estavam ali ao lado dele, pessoas sérias, que não iam ficar, obviamente, inventando uma história apenas para que ele acreditasse, o Tomé. Então, mesmo assim, o Senhor, dias depois, apareceu para os seus discípulos e Tomé estava ali presente. Então, é interessante porque quando Jesus disse, Pai seja convosco, aí ele diz e Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram, que é o nosso caso. Hoje nós não vimos o Cristo ressuscitado, mas cremos que ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Então, Tomé realmente foi um momento ali de que ele, não sei se devido a tudo o que havia acontecido, todas as circunstâncias terríveis que aconteceram, ali a crucificação do Senhor Jesus, todo aquele episódio do sofrimento de Jesus, tudo aquilo ali realmente abalou os discípulos. E alguns são mais abalados, outros são menos, e isso aí depende muito de pessoa para pessoa. No caso de Tomé, ele revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. Mas aí quando ele teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Então, aqui nós temos então um relato de uma pessoa que era cética em relação à ressurreição de Cristo, de Jesus, e quando ele viu essa pessoa, viu o Cristo ressuscitado, ele então teve as suas dúvidas totalmente dissipadas e deixou registrado, através do evangelista João, o que aconteceu. Então, ou seja, aqui não estamos falando de uma pessoa crédula, que crê, aquela pessoa que acredita em tudo que vê, tudo que ouve. Não, aqui é alguém que antes não acreditava. Depois que esteve diante do Cristo ressuscitado, teve as suas dúvidas prontamente dissipadas. Então, nós temos um testemunho escriturístico e cremos que o Senhor, de fato, ressuscitou. Subtópico 2, fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. João 20, 28. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras.
ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Romanos 1, de 21 a 23. Então, quando o Tomé, que anteriormente não acreditava, quando ele teve esse encontro com Cristo ressuscitado e declarou: Senhor meu, Deus meu, a sua fé foi realmente fortalecida, né? E não teve só esse testemunho ao longo da história da igreja, outros também que não criam, né, em Jesus, não só na ressurreição, mas não criam, né, nem que Jesus tivesse existido, tiveram um encontro com Jesus, né, não um encontro como teve no caso o Tomé, que o Cristo ressuscitado apareceu para ele, mas tiveram um encontro espiritual com Jesus e as suas dúvidas também foram dissipadas. E o Saulo de Tarso teve um encontro com o Cristo ressuscitado no caminho para Damasco, e a vida dele foi totalmente, né, mudada, transformada. E muitos outros, Agostinho de Hipona também teve um encontro com Jesus, e a vida dele foi mudada, né? Ao longo da história da igreja, o escritor C.S. Lewis também era um agnóstico, e também, quando teve um encontro com Jesus, também a vida dele foi transformada, ele se tornou um defensor da fé cristã, e muitos outros que a gente poderia citar, né, aqui nessa lição, mas estão registrados na história da igreja. E por quê? Porque ter um encontro real com Jesus hoje, que no caso um encontro espiritual, muda completamente a vida da pessoa. Você, como eu tive, você, professor que está aí do outro lado, também teve o seu encontro com Jesus, e a nossa vida foi mudada. A nossa perspectiva de vida mudou completamente. A nossa fé foi fortalecida, né? Nós passamos, então, a crer em tudo que o Senhor Jesus ensinou e continua, né, nos ensinando nas Escrituras Sagradas. E cremos nas suas promessas, que ele vai cumprir. Logo, já cumpriu boa parte e, né, vai cumprir o restante em breve. Subtópico 3, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação do nosso corpo. Então, saber disso tudo, de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, fortalece realmente a nossa fé e a nossa esperança de que isso também essa bênção também nos alcançará. Além de proporcionar alegria e convicção, saber que Cristo ressuscitou dentre os mortos, está vivo, assentado à destra do Pai, intercedendo por nós, expande a nossa esperança em relação ao futuro. Porque um dia os mortos em Cristo ressuscitarão e os que estiverem em Cristo vivos receberão também, né, um corpo, tanto os mortos em Cristo que ressuscitarem, como os que estiverem vivos servindo a Cristo, também receberão esse corpo glorificado, para podermos viver eternamente na presença do nosso Deus. Então, esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, sobre a ressurreição de Cristo e sobre a nossa ressurreição no futuro. Principalmente na capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios e também na carta de 1 aos Tessalonicenses. Paulo fala muito sobre a volta do Senhor Jesus, a ressurreição dos que morreram em Cristo e etc. Então veja que a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação
da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação do nosso corpo. Cristo, ele é as primícias, né, dos que ressuscitaram dentre os mortos. E nós, então, estamos também participando, né, desse plano glorioso de Deus, de, no futuro, reunir todos aqueles que creem em Cristo Jesus, tantos que já morreram, já dormiram no Senhor, como aqueles que estiverem vivos. Vão estar todos reunidos, né, com o corpo glorificado na presença do eterno Deus, para todo sempre. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de deixar o like, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal da Fest Academia. Se você ainda não é inscrito, bate o sino para receber as notificações. E não esqueça que na descrição desse vídeo você vai encontrar links para comprar, né, as obras que são recomendadas pelo comentarista deste trimestre, o pastor Elianai Cabral. Inclusive aqui o livro-texto, né, que ele escreveu, com muito mais informações, mais detalhes. Você que é um professor zeloso da Escola Bíblica Dominical, você precisa adquirir este livro e tê-lo aí na sua biblioteca para consultas permanentes e futuras, porque ele traz muito mais informações do que você encontra na revista da Escola Dominical. Então, e outras obras também que são recomendadas para você ter um entendimento mais abrangente do Evangelho segundo João, né? E estamos chegando já perto já estamos na última lição, que vai ao ar no próximo domingo, nesse domingo agora, e já na semana que vem estaremos já gravando, se Deus permitir, a primeira lição do terceiro trimestre de 2025, que vai trabalhar, né, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, né? Vai ser também um trimestre abençoado, como foi este trimestre, né? Agradecemos a presença de todos que estiveram conosco, né? E então vamos ler aqui a conclusão. Durante este trimestre exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo. E, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos porque o evangelista redigiu seu evangelho, para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao creres tenhais vida em seu nome. João 20:31. Então, esse foi o conteúdo deste trimestre. Trabalhamos a divindade de Jesus, os ensinamentos de Jesus aos seus apóstolos. Falamos nesta lição, última lição, sobre a ressurreição de Cristo Jesus, né, a esperança que isso gera em nossos corações, né, e foi realmente um trimestre abençoado, né? Aprendemos muitas lições preciosas que fortaleceram a nossa fé e realmente nos trouxeram um maior amadurecimento cristão, né? Deus abençoe seus estudos, Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, sua família, seus estudos, e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.